que é que as ovelhas desgarradas do rebanho de Cristo não observam nos malfeitores que abandonam o Evangelho para tentar distorcê-lo ou tentar simplesmente desgarrar as ovelhas por pirraça? É que a conduta desses figurões, elas são completamente reprováveis, completamente. Por exemplo, como o meu canal fala muito sobre os ex-bispos e pastores da Igreja Universal, eu vou me referir diretamente a eles, porém isso se aplica a qualquer um outro. Por exemplo, Alfredo Paulo, ele pagava garotas de programas para se prostituir com o dinheiro da oferta da igreja. Além dele ter traído a sua esposa com o caso que ele teve, e isso ele explicitamente fala até hoje, ele não diz, obviamente, isso em seu canal, que ele tinha o costume de, os lugares que ele passava, nos prostíbulos, nas casas de massagens, e até em hotéis alugados, ele tinha esse costume de pagar garotas de programas para se divertir, para fazer suas festas. E isso enquanto pastor, enquanto bispo da igreja. Ele tinha um bom salário como bispo, responsável pela Europa, né, quando estava em Portugal, e quando ele perdeu esse privilégio, logicamente, que baixou dentro dele uma ira e um desejo de se vingar. E o que é que ele fez? Primeiro ele abriu um ministério, a Igreja Cristã do Recomeço, que faliu porque ele é um péssimo administrador e a fama dele não estava lá essas coisas não. Então, algumas pessoas frequentavam a igreja dele, porém depois ele não conseguiu mais pagar as contas, os aluguéis e os salários dos pastores que o seguiam, muito embora quem seguia muito ele era o filho dele adotivo, que é o Lucas, se não me engano, e eu não sei como era o acordo entre eles, mas os outros pastores ele tinha que pagar e ele não teve condições de pagar. Resumindo, fechou a igreja, faliu, quebrou, é um fracassado. Nathan Silva, quando saiu da Igreja Universal, ele também abriu um ministério. Ninguém sabe o nome do ministério que ele abriu, mas no livro dele conta sobre isso. Depois, ou foi antes, eu não sei qual foi a ordem, ele também participou da Igreja Mundial do Poder de Deus e não deu certo. E sabem por que ele não deu certo? Porque o Nathan também se envolveu em traição da esposa. Só que de acordo com informações, eu não sei se é verdade ou se é mentira, porque ao contrário dos hipócritas que afirmam que o que estão falando eles têm prova, eu não tenho prova, mas foram muitos rumores e ainda existem esses rumores. Ele traiu a sua esposa com homem. Homem! Pois é, Nathan Silva traiu a sua esposa, que se separou dele, com homem. E isso, obviamente, não foi publicado, denunciado pela igreja, pelo fato de preservar a imagem da pessoa dele, que, aliás, a igreja poderia até fazer isso depois que ele começou a abrir o canal dele, começou a falar da igreja. Mas o Nathan Silva também é um exemplo de fracassado. Por quê? Porque ele montou um ministério. Por quê? Porque ele foi trabalhar na Igreja Mundial e não deu certo em lugar nenhum. Então, depois de perder os privilégios, depois de perder tudo o que ele tinha de regalias, o que é que ele decidiu fazer? Falar da igreja no canal do YouTube. Ok, tá dando resultado, o Alfredo tem muitos seguidores, muitos inscritos, o Nathan também, e como o Alfredo estava rodando de Uber, porque perdeu vários processos, estava em Portugal porque não podia vir para o Brasil, não sei, eu ouvi dizer que ele tinha voltado para o Brasil, não sei se é verdade. Ele tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Nathan também voltou a estudar, parece que começou a fazer seus trabalhos lá, enfim. O Marcelo Roque, que também é um dos famosos, ele é famoso agora no YouTube, como pastor da igreja, ele não teve sucesso não. Tomou conta de igrejinhas pequenininhas, que tinham uma quantidade de pessoas minúsculas. A oferta que ele arrecadava na igreja também era um fracasso. Resumindo, o Marcelo Roque é um próprio fracasso, né? Hoje ele consegue se dar bem aí, tem seu canal no YouTube, faz lá o seu trabalho, enfim, nada que venha chamar muita atenção, é um cidadão comum que trabalha e perde o seu tempo, agora dando informações ou dando dicas para orientações, né, para os pastores e tecladistas da Universal montarem lá provas para quando saírem da instituição, colocarem na justiça, porque vai ganhar muito dinheiro e blá, 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 blá. Bom, o vídeo de hoje vai ser curto, logicamente, mas o que as pessoas que ainda perdem o seu tempo vindo aqui no meu canal para meter o pau para falar
E se eles falam é porque escutam o vídeo, é porque interessa para eles. Enfim, se você quiser dar dislike, para mim não tem problema. Eu não vivo do YouTube e acho que não vou viver nunca, né? Eu tenho minha empresa, como eu já falei em outros vídeos, tenho meu trabalho também, além da empresa, tenho meus negócios, meus investimentos, não preciso do YouTube. Porém, se o YouTube começar a monetizar, se de repente bombar por aí, vai ser bom. Qualquer dinheiro que entrar é sempre positivo. Mas a minha intenção não é, de fato, ganhar seguidores, é simplesmente manifestar minha revolta contra os mal agradecidos por estarem hoje desgarrando as ovelhas. Porque se o povo não quer continuar na Igreja Universal, que vá para outra igreja, que frequente qualquer lugar que ele venha ter um encontro com Deus. Não é obrigado ele ser da Igreja Universal, não. Porém, um recado que vai para o Marcelo Roque. Marcelo, se a Rede Globo de televisão, na época em que ela vivia no auge, que suas novelas das 8, das 9, davam 50 pontos de pico do Ibope, que tinham a maior fatia por parte do governo federal, não conseguiu derrubar Edir Macedo nem a Igreja Universal, você acha que é um borra-botas como você que vai conseguir, Marcelo? Porque assim, vamos lá, vamos dar nomes aqui aos bois, porque eu coloco minha cara e dou nomes também, vamos lá. Nathan Silva, Alfredo Paulo, Marcelo Roque, aí tem Profeta Nervosão, Palhaço Cristão é o mais pacato de todos eles. E outros borra-botas que tem por aí. Esse pessoal, olha lá a vida deles. Nenhum deles tem casa própria, nenhum deles tem um bom rendimento mensal. Eles até têm carro, por exemplo, o carro do Nathan é um bom carro, mas é financiado, um carro financiado, ele não tem dinheiro para comprar um carro. O Alfredo também estava rodando em Portugal com carro alugado, porque também não tinha carro. Marcelo, não sei o carro dele, mas enfim, a vida desse pessoal é uma vida completamente medíocre. E não desmerecendo um trabalho digno, que você ganhe pouco. Mas o que se quer dizer? Esse pessoal tinha bons salários, bons status, boa posição, perderam tudo isso e essa é a razão pela qual eles estão aqui no YouTube degradando ou tentando degradar ou denunciando, como eles preferem dizer, a Igreja Universal e até outras igrejas. Tem um cidadão aí, que eu não lembro nem o nome dele, ele parece mais um doente mental quando ele começa a fazer seus canais. Os vídeos dele tem 17 visualizações, porque o do pessoal lá é até mais elaborado, o pessoal tem até uma dicção melhor, mas o cara não sabe escrever, não sabe falar. Porém, acha-se no direito de falar de alguém, de dizer que alguém não presta, dizer que alguém não tem qualificação, uma pessoa que não concluiu o ensino fundamental, se brincar, não concluiu o ensino fundamental, não sabe falar direito, não sabe escrever, o título dos vídeos é horrível, enfim, o cara, os títulos são horríveis, o cara é completamente, uma figura completamente nefasta, e mesmo assim ele entra no hall desses aí que não foram nem pastores da igreja, mas que se acha o bambambam da situação toda, né? Enfim, cada um tem o direito de fazer o que quiser e vocês podem continuar fazendo, é um problema de vocês. Mas vai aí uma informação para vocês. Eu tive em viagem internacional agora em 3 países da América do Sul e visitei em 3 países igrejas evangélicas, dentre elas a Igreja Universal, no culto de domingo pela manhã. As igrejas lotadas, com muitas pessoas participando de campanhas, inclusive, com envelope, com a mesma coisa de sempre. A Igreja Universal não vai fechar, não vai falir, não vai diminuir. Eu não sou da Universal e, eu respeito, como eu já falei em outros vídeos, a razão já expliquei. Mas a Igreja Universal não vai falir, não vai fechar. Pode sair milhares de pastores, milhares de obreiros, milhares de bispos, milhares de pessoas. A igreja não vai fechar. E vocês vão continuar, obviamente, fazendo o trabalho de vocês aí, mas um trabalho como a vida de vocês é, completamente fracassado, sem sucesso, sem resultado. Beleza? Vamos para o próximo.